De acordo com o Observatório Digital do Trabalho Escravo no Brasil, no ano de 2018, o Maranhão estava ocupando a 8ª posição no ranking nacional. Várias atividades foram feitas, porque o Estado já foi o maior exportador, inclusive, de mão de obra para esse tipo de trabalho análogo à escravidão. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui no estúdio. É um dos assuntos que eu converso com o secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves. Professor, bom dia, prazer ter aqui, secretário. Bom, esse é um problema mundial. A gente tem um dado recente de uma pesquisa de novembro do ano passado, de que há menos de 2 meses, há cerca de 2 meses, pela Organização Internacional do Trabalho, o Maranhão, entre 2013 e 2017, estava ali com números assustadores. É claro que qualquer dado relacionado ao trabalho escravo assusta, chama atenção, é preciso ser resolvido, mas houve uma mudança aí, professor. Eu queria que o senhor falasse a que se deve esse fato. Entre 2013 e 2017, o Maranhão ocupava a primeira posição de exportação de mão de obra escrava. Em 2018, o Maranhão mudou para a 8ª posição. Agora, é bom sempre a gente considerar, e nós somos cautelosos com esses dados, porque os dados que nós trabalhamos são os dados da fiscalização do Ministério do Trabalho. E esse tem sido um dado de referência para todo mundo que trabalha com políticas de prevenção e de combate ao trabalho escravo. Ocorre que por conta das mudanças políticas no Brasil nos últimos anos, isso também em algum momento tem diminuído em algumas regiões do Brasil a fiscalização do Ministério do Trabalho, lamentavelmente. Ou seja, pode ser até subnotificado. Então nós exatamente concordamos que no Brasil hoje existe um subregistro sobre o trabalho escravo. Por isso é que o governo do Estado do Maranhão, junto com a OIT, e inclusive com uma provocação da Organização Internacional do Trabalho, nós iniciamos uma outra experiência no Maranhão, que foi realizar uma pesquisa para identificar populações vulneráveis ao trabalho escravo. Essa pesquisa foi publicada, inclusive, recentemente pela OIT. Isso nos dá uma outra base de dados. Só que para que nós possamos ter uma visão mais ampla do problema, é preciso que ela seja realizada em outros estados brasileiros e que a gente volte a repetir daqui a algum tempo para criar uma série histórica. Ou seja, para identificar concretamente qual a amplitude do trabalho escravo no Brasil. Esses dados todos que se vem coletando nos últimos anos, ele apenas nos aponta uma ponta do iceberg. Ou seja, é apenas um indicador de um problema mais amplo, porque tudo indica, e fica bastante claro, que o trabalho escravo não é uma questão residual no Brasil. Lamentavelmente, as formas de desenvolvimento capitalista no Brasil incorporaram a superexploração e a degradação do trabalho como uma forma de auferir lucratividade. Há uma área específica do Estado identificada com maior incidência nesse primeiro indicador? Nós identificamos a partir desse indicador do Ministério do Trabalho, que é um indicador importante. Nós identificamos todos os municípios do Maranhão da onde tem saído pessoas submetidas a trabalho escravo em outros estados. Assim também como identificamos também as pessoas que foram identificadas submetidas a trabalho escravo no estado do Maranhão. E aí nós localizamos todos os municípios e identificamos 40 municípios onde isso ocorre com mais gravidade. E esses 40 municípios são exatamente os 40 municípios priorizados no Programa Estadual de Combate ao Trabalho Escravo. Porque uma das novidades, no caso no Brasil e no Maranhão, é exatamente que o governo do estado do Maranhão passa, a partir de 2018, a ter um programa estadual de combate ao trabalho escravo, com políticas públicas direcionadas para esses municípios, e começa a ser executado esse ano, que é resultado de um TAC assinado com o Ministério Público do Trabalho. Professor, essa semana houve uma reunião lá no Tribunal de Justiça aqui do Maranhão, o interesse, inclusive, o objetivo, quer dizer, de articulação da própria sociedade civil organizada. Eu vi lá também a participação da própria Secretaria de Direitos Humanos para se criar uma vara específica para tratar de questões agrárias, não é isso? Eu queria que você falasse sobre esse aspecto. Porque o que nós temos que observar é a relação entre trabalho escravo e desigualdade e pobreza. Em especial no campo, né? Em especial no campo. E essa é uma questão que está ligada também às condições de degradação do trabalho, a degradância, que é um termo utilizado no meio universitário. Uma das questões graves no Maranhão é a questão de conflito de terra. Ou seja, o conflito de terra ele desestabiliza as famílias de trabalhadores rurais, de pequenos produtores, do ponto de vista de organizar suas vidas. Então, nesse sentido, o governo do estado do Maranhão tem um programa de combate e prevenção à violência no campo, e há um esforço junto com o TJ para que a gente possa construir instrumentos que sejam eficazes, consistentes e de mediação de conflito. Nesse sentido, tanto a presidência do TJ como a corregedoria do TJ tem sido
bastante aberta a esse diálogo e tem tido uma posição bastante propositiva no sentido de construir as melhores soluções para esse tipo de problema no nosso Estado. Professor, agora foi lançado essa semana o livro Fim do Desenxergar, histórias de mudança de vida aqui no Maranhão, em especial naqueles municípios com o mais baixo IDH, não é? Um trabalho feito pelo Xavier Bartaburo e o Felipe Neiva também, as fotos, enfim, o material que foi lançado essa semana. Que o senhor falasse sobre a importância dessa obra que foi lançada, qual o significado dela? Adalberto, geralmente é muitos modos de contar uma história, né? Geralmente, quando a gente quer contar uma história, sobretudo quem está no governo, às vezes manda botar uma placa, manda colocar um monumento, uma estátua de quem governou, etc. A decisão nossa, a decisão do governador Flávio Dino foi outra, era muito de ouvir o que as pessoas contavam a partir dessa ação do Plano Mais DH. E esse é o resultado, esse livro é um encontro belíssimo entre Xavier e Felipe, pelo Maranhão, pelo fundão do Maranhão, pelos locais mais pobres, mais distantes, e ouvindo as pessoas com suas histórias de vida, como as pessoas que aprenderam a ler, a escrever, as pessoas que tiveram o seu filho salvo da mortalidade infantil, as pessoas que começaram a produzir e a ter uma roça, um galinheiro, e como isso afetou a vida delas, a vida da comunidade. Então é um livro que eu recomendo todas as pessoas assim a lerem, porque há certas coisas que os números não dão conta, para mostrar exatamente o impacto de programas de enfrentamento à pobreza. É um livro que aponta o que foi feito nos últimos anos pelo governo do Estado, a partir da história de vida das pessoas, mas também aponta o muito que nós precisamos fazer para enfrentar a desigualdade do nosso Estado e do nosso país. E afinal de contas, elas são a razão, né, de toda essa política, de toda essa estrutura, enfim, de todo esse trabalho, as pessoas. Isso, né? Então é um livro de muitas vozes, escrito às muitas mãos, embora seja assinado pelo Xavier e pelo Felipe. Obrigado, secretário, pela entrevista. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Maranhão. Muito obrigado também.